Boa tarde. É uma grande satisfação, estamos aqui em Porto Alegre. Ontem nós já estivemos no Tribunal de Justiça, em que até a gente brincou que a gente veio trazendo frio, né, que não estava tão frio aqui, então para a gente isso aqui é bem radical, porque a gente não está acostumado com esse frio de forma alguma, né? Lá quando dá a sensação de 10 graus a gente já congela, então aqui a sensação já baixou, então para a gente foi um abalo, né? Mas o Elmo já tinha preparado a gente quanto a isso, né? Então, acho que já vivemos preparados, mas nem tanto, né? Então, é uma grande satisfação e eu devo falar um pouquinho mais de uma hora e 10 ali. A ideia não é desenvolver muito, mas com um grande desafio que é complementar agora e apresentar com mais detalhes o que foi apresentado pelos ministros hoje na parte da manhã. Então, eles colocaram uma preocupação relacionada a sistemática de precedentes e trazendo a experiência do STJ, que o STJ lá em 2008, quando entrou em vigor a lei 11.672 contra os recursos repetitivos, ele teve que se modificar a forma de trabalhar e teve que modificar logo, não pôde esperar muito, porque viu uma grande oportunidade ali e os ministros identificaram agora uma oportunidade com o novo Código de Processo Civil, mas agora focado aos tribunais de segunda instância. E eu acabo trazendo algumas questões também do Supremo Tribunal Federal, que, por incrível, foi bem parecido o que o STJ e o Supremo adotaram nessa gestão relacionada a precedentes. Então, a ideia não é só mostrar o que o STJ implementou, mas sempre mostrando, claro, mas sempre colocar uma correlação com o Tribunal Regional Federal e como colocar tudo isso no mesmo rumo para uma maior eficiência desse nosso sistema. Então, eu só nominei mesmo aqui a ideia de eu falar sobre o sistema brasileiro de precedentes e atuação judicial administrativa dos tribunais, mas aqui com um foco eminentemente prático. Tem muitas questões teóricas envolvidas no que eu vou falar, mas o ponto principal é a questão prática, que pode ser que algum dos aspectos que eu vou abordar aqui, falar, não, mas a doutrina pode falar dessa forma ou de outra, mas eu estou visando um aspecto muito prático que foi a linha adotada pelos ministros hoje pela manhã também, então é bem nesse sentido, a gente tentando ficar no meio termo, nem tanto ir lá para a parte teórica, mas esse aspecto prático relacionado ao sistema de precedentes, que ele é muito prático. Então, a proposta do STJ, eu colocaria numa frase ali inicial de que o CPC exige medidas complementares dos tribunais. O CPC de 2015 exige essas medidas. E a ideia do STJ, a proposta do STJ é que os TJs e TRFs adotem medidas correlatas a que o STJ adotou ou que identifiquem outras mais próximas à realidade dos tribunais. A ideia é de que o CPC precisa, sim, de medidas complementares para a efetividade desse sistema de precedentes, que é isso que eu vou tentar mostrar e com algumas sugestões. Mas é um grande alerta dos ministros e também com algumas sugestões que não adianta também só alertar, e como a gente já tem uma certa experiência com o recurso repetitivo, a gente traz isso para os senhores. Então, o objetivo principal aqui é a efetividade do CPC 2015, com a racionalização de julgamentos, a eficiência na apreciação jurisdicional, foco na organização e na gestão. Então, começando, apanhando com ele. Primeiro eu vou falar da análise prática, bem prática, igual eu falei, não entrar tanto na parte teórica, da análise prática do CPC 2015 com esse sistema de precedentes. E algo que está bem claro no código é que o código quer poucos julgamentos. Ele quer poucos julgamentos e que esses poucos julgamentos reflitam, eles irradiem seus efeitos para outros diversos. Então, ele foi apresentado como código em que a celeridade processual ela é um fim. Fora a celeridade, a racionalização de julgamentos, então a ideia é que a gente tem uma duração razoável de um processo em que não necessariamente todos os processos têm que tramitar em todas as instâncias. Com a ideia de que a gente formando menos julgados, só que esses julgados eles vão refletir seus efeitos em outros diversos. E a gente pode ver isso, eu só listei alguns dispositivos aqui do código, a gente começando o julgamento fora da ordem cronológica, que foi um pouco prejudicado com a Lei 13.256, mas a gente vê que o juiz, então, tinha aquela ordem fixa para julgamento, ele pode ultrapassar aquela ordem desde que
aplicar em um processo algum precedente um daqueles listados no artigo 927 do CPC, tutela da evidência, que a gente não está vendo ainda tanto na prática com efetividade, mas o artigo 311.2, ele inverte o ônus da demora do processo para o autor que ajuiza uma ação em que a sua pretensão já foi acolhida por algum dos precedentes do artigo 927. Então, a pessoa entra com uma ação judicial, ela já consegue o direito mesmo que provisório, mas ela já consegue aquele direito de pronto do magistrado, invertendo assim o ônus para o réu agora que vai ter que esperar para a tutela definitiva do judiciário. A dispensa da remessa necessária, que afeta muito os tribunais. Se uma sentença for proferida com base num dos precedentes do artigo 927, a remessa passa a ser desnecessária e não mais necessária, trazendo maior celeridade. Dispensa da caução da execução provisória. Autorização da decisão monocrática, 932, só coloca agora que só pode ser decidido monocraticamente em segunda instância, quando estiver de algum precedente firmado sobre o artigo 927. Cabimento da ação rescisória, cabimento de reclamação, apelação sem efeito suspensivo, que foi um dos principais pontos colocados pela Comissão do Senado Federal, que buscava que a apelação não deveria ter o efeito suspensivo, mas acabou passando com o efeito suspensivo. Mas uma das hipóteses é quando o juiz concede na sentença, ou ele reafirma a tutela da evidência que ele já tinha concedido. Se ele reafirmar na sentença, a apelação não vai ter efeito suspensivo, cabimento de base declaratória, suspensão de processo, decisão de desistência da ação, mostrando aqui a ideia de que um julgamento fixado sobre a sistemática do artigo 927 do CPC, repercussão geral, recursos repetitivos, IRDR, IAC, controle concentrado, enunciados de súmula, ele teria um impacto não só naquele processo, em si ele irradiaria seus efeitos para outros diversos. Poucos julgamentos com outros, efeitos bem maiores do que simplesmente naquele processo, com uma ideia mesmo de um sistema de precedentes, mais um sistema de racionalização de julgamentos. Esses slides vai estar disponível na escola, depois quem quiser, a escola vai disponibilizar para pessoas inscritas, então não se preocupem em anotar, nem reproduzir, que ele vai ser entregue para os outros. Só que aí a gente vê que com essa premissa, isso aqui é uma constatação consciente ou mesmo inconscientemente, o CPC ele deixou o processo um pouquinho mais lento. Olha só, porque ele pensou, isso igual eu falei, inconscientemente ou conscientemente, já que eu vou ter poucos processos, e esses poucos processos, ele vai irradiar seus efeitos para outros diversos, poucos julgamentos para irradiar para outros processos, que muitos processos sempre a gente vai ter, né? Ele fez, então, outro lado no código. Então, primeiro ponto, ele ampliou a participação das partes no processo, artigo 9, 10 principalmente, lógico, tem vários lugares do código que ele mostra isso, mas agora a ampliação da participação das partes, foi um ponto acentuado, que é o contraditório substancial, que a gente já poderia extrair isso da Constituição, mas hoje está muito claro no código, e por se tratar de procedimento, está afetando muito o processo, um processo que ele tem a participação maior das partes. Aumentou os prazos processuais e recursais, hoje unificou tudo em 15 dias úteis. A ministra Suzete comentou isso pela manhã, mas colocou tudo em 15 dias, salvos embaixo de declaração, e colocou em dias úteis. Isso com certeza dá também uma morosidade um pouco maior ao processo. Exigiu maior fundamentação, parágrafo 1º do 489 mostra o que não é uma sentença fundamentada, adotou a primazia do mérito, e isso impactou muito o STJ. Quem conhece os julgamentos do STJ, que sabe que os tribunais superiores têm mesmo uma tendência de jurisprudência defensiva muito grande para tentar chegar até o seu julgamento de mérito em processos, serve quase como um filtro. O ministro Severino até ontem lá no TJ, ele mencionou isso, que o filtro da repercussão geral ou da relevância no STJ está na cabeça de cada ministro, e é com a utilização da jurisprudência defensiva e qualquer outros procedimentos. Inclusão em pauta, a gente hoje tem muita inclusão em pauta, julgamento ampliado do colegiado, então tem muitas questões. Eu coloquei essa frase, que seria uma possível conclusão do que o código quis, nesses dois pontos que eu estou colocando. A racionalização de julgamentos, o quê? Poucos julgamentos em que vai se refletir em outros diversos. Permitirá ao Poder Judiciário qualificar a prestação jurisdicional,
dialogada com as partes, ampla participação das partes, em prazo mais alargado, é um prazo de dias úteis, porém com maior celeridade, emitindo decisões de mérito fundamentadas. Então, parece, analisando essa parte inicial do código, principalmente, foi uma vitória. Então, coloquei aquele bonequinho ali que eu queria ver, pensando mesmo, não, ganhamos, é uma vitória. Aqui eu vou para o próximo slide e coloco a constatação real após 2 anos de vigência do novo código. E esse trecho que eu marquei ali, o dia a dia dos tribunais ficou mais lento. É uma publicação que está no Conjur, a revista do anuário de 2018 do Conjur, uma publicação no começo do ano, em que isso foi uma entrevista que fizeram com desembargadores federais, em que lá foi constatado que após o novo código, o dia a dia dos tribunais ficou mais lento. Eu até coloquei a referência ali embaixo, tem como acessar uma matéria, sem precisar ver a revista, em que ele detalha melhor isso. E lá nessa publicação mostra os motivos: restrição às decisões monocráticas nos tribunais de segunda instância. O artigo 557 anterior autorizava a decisão monocrática quando a jurisprudência era pacífica, o atual não permite isso. Inclusão em pauta de várias classes processuais que não exigiam isso. Para ter ideia, lá no STJ mesmo, os agravos internos hoje entram em pauta. Então, antes não tinha isso, o impacto foi muito grande. Contagem em dias úteis também foi um dos pontos apontados nessa publicação. Técnica de ampliação de julgamento, o que veio substituir os embargos infringentes. Após esses 2 anos, acabou ficando truncado ali, mas os procedimentos mais rigorosos previstos no Código, de forma isolada, deixaram o processo mais lento. O processo civil, o Código de Processo Civil, que vem com o ideal de ser um processo célere, um processo para evitar grande demora processual, para que haja menos julgamentos e que esses julgamentos se reflitam aos demais, esses procedimentos isoladamente deixaram o processo mais lento. E eu falo isoladamente porque uma parte do código entrou com força total em vigor, que é impossível não entrar também. Prazos em dias úteis, contraditório substancial, a inclusão em pauta. Então, vários desses aspectos, de classe que não precisava, vários desses aspectos deixaram o processo mais lento. Pensando isso que eu coloquei, inconsciente ou conscientemente, pensando que, de um outro lado, para compensar esses procedimentos mais rigorosos, a gente ia ter um sistema de precedente bem mais efetivo. Basicamente, colocando como se os tribunais já tivessem vários IRDRs, vários IACs, o STJ, o STF, decidindo mais teses e menos caso a caso. Então, nessa publicação também tem um exemplo de um Tribunal Regional Federal, que não é o da 4ª Região, eu não coloquei ele ali ainda, quem quiser saber qual que é, vai ter que ver na notícia. De 2016 para 2015, ele julgou 100 mil processos a menos. Então, depois que entrou em vigor o novo código, ele, ao invés de inverter a lógica, ele julgou 100 mil processos a menos em 2016 do que em 2015. E nessa publicação deixa claro que foi por conta do novo código, justamente por conta desse prazo mais alargado de um tempo em que o processo ele necessariamente tem que ficar em alguma etapa dele em que não permite ainda um julgamento célere daquele caso. Então, ele mostra isso, que a atual constatação do CPC, que ele deixou o processo mais lento, e a gente vê isso, quem trabalha em gabinete, a gente vê isso, ou até mesmo em secretaria, que o processo está mais moroso mesmo, né? Um exemplo no STJ bem fácil de colocar, hoje, sempre foi, desde a sua instituição, a STJ sempre julgou muito por decisão monocrática. Então, o processo chegava, o RESP ou agravo em recurso especial, decisão monocrática cabe ao agravo interno. Antes, o agravo interno era de 5 dias corridos, agora em 15 dias úteis, e esses agravos internos, eles eram colocados em mesa e não em pauta. Então, antes, o ministro já poderia, após o 5º dia, no 6º dia, já colocar esse processo para julgamento. Agora, ele, além dos 15 dias, quando tem a fazenda de um dos lados, são 30 dias, tem que abrir vista para outra parte, mais 15 dias ou mais 30 dias, depois tem que incluir em pauta com 5 dias de antecedência. Então, antes, um processo que, em tese, poderia ser julgado em 10 dias, por exemplo, e acontecia no STJ de matérias repetitivas ser julgado em pouquíssimo tempo, agora, principalmente na primeira sessão, que julga direito público, é quase impossível menos de 60 dias.
Então, antes, 10 dias, 60 dias, um processo, isso colocando de uma forma bem rápida, mas ele tornou bem mais lento o processo. O sistema processual brasileiro ele está todo alicerçado num modelo de precedentes, calcado na racionalização de julgamentos, aquela ideia de poucos julgamentos e reflexo em outros demais. E o IRDR e o IAC eles estão inseridos nesse sistema e são essenciais ao funcionamento dessa forma de trabalhar do Poder Judiciário. E essas duas frases, elas são fundamentos de uma suspensão IRDR número 7, proferida pelo STJ, que por acaso até foi oriundo de um IRDR daqui, do TRF da 4ª Região. Nesse julgamento, o ministro Severino ele faz um breve relato e a construção do IRDR nesse julgamento bem interessante, essa decisão proferida pelo ministro. E dentro dessa situação de 2 anos, a gente pode ver uma pouca utilização pelos TJs e TRFs do IRDR. Então, eu coloquei ali dados de 2 anos do código, então aqueles dados ali são de março deste ano. Em todo o Brasil, em março, a gente tinha 171 IRDRs e 42 IACs. Aí eu coloquei embaixo, só para fazer uma relação, o STJ, em 2 anos de vigência da Lei dos Recursos Repetitivos, ele afetou 221 temas. O Supremo, 104 temas. Então, por exemplo, só o STJ afetou mais do que os 32 tribunais. Então, é nessa parte colocando de que o STJ, principalmente, eu não posso falar tanto pelo Supremo, mas o STJ optou por algumas formas, principalmente no começo dos recursos repetitivos, formas de afetação e formas de afetação mais eficientes. Porque também não adianta só afetar, os processos ficarem sobrestados e não ter o efetivo julgamento, mas é o que eu vou mostrar aqui agora. Então, o CPC 2015, tal como as reformas de 2007, 2008, repetitivo e repercussão geral, exige um maior protagonismo do Poder Judiciário. E agora é a vez dos tribunais regionais federais. Então, eu coloquei que o conhecimento das estratégias adotadas pelo STJ pode auxiliar, a gente acha que pode auxiliar de 2 formas, pelo menos. Uma primeira forma é do alerta. Do alerta em que, se o STJ não tivesse adotado as práticas que eu e o Diogo vamos apresentar, a gente teme que não teria a mesma efetividade, então o STJ não poderia estar hoje conseguindo julgar mais processos do que recebe. A tendência do STJ até 2008 era sempre crescente, e continuou muito crescente durante os anos, e estava crescente de forma muito exponencial, recebia bem mais processos do que a capacidade do STJ de julgar, bem mais processo, e isso estava acumulando muitos processos. Então, foi uma sistemática, além do repetitivo ter entrado em vigor, também estratégias adotadas pelo STJ. Então, eu acabo mencionando um pouco do Supremo também, a Thaís leu o meu currículo, trabalhei 7 anos no Supremo, numa época também trabalhando com repercussão geral, então trouxe um pouco essa experiência para o STJ. Mas analisando as 2 leis, os 3 artigos do CPC antigo que tratava sobre repercussão geral repetitiva, a gente pode ver, a Thaís mencionou isso também, que tem essa estrutura de sistema de precedentes focadas no STJ e no Supremo, a gente já trabalha com eles desde dessas alterações legislativas. E essa sistemática de precedência, ela estava muito focada nos tribunais regionais, muito na vice-presidência, principalmente a questão de sobrestamento de processo e aplicação de tese. Mas nos tribunais superiores, principalmente no STJ, a gente trabalhou muito a questão de gerir um precedente, um julgado qualificado, e ao mesmo tempo a gente sempre foi tribunal de origem em relação ao Supremo Tribunal Federal. Então a gente sempre teve um formato que é muito parecido agora com o que os TRFs têm, que é gerir seus precedentes qualificados em relação aos juízes e desembargadores, e também é tribunal de origem em relação aos tribunais superiores. São 3 pontos das estratégias adotadas do STJ que eu vou detalhar. A primeira é a utilização eficiente da sistemática dos recursos repetitivos. Então, fazendo uma relação com o IRDR, seria uma utilização eficiente da sistemática do IRDR. Ponto 2, falou hoje pela manhã, mas vou pontuar e o Diogo vai complementar, é a delegação decisória com uma qualificação na distribuição processual e a gestão dos precedentes.
bem específico de gestão, com a ideia de que se a gente não qualificar o nosso gerenciamento de precedentes, não adianta ter uma sistemática de julgamento primada por um julgado qualificado, porque se você quer qualificar seu julgamento, mas misturar com outros julgamentos que não qualificados, parece não fazer tanto sentido. Então, primeiro ponto, a utilização da sistemática de recursos repetitivos. Falando bem rápido aqui, esse cenário que eu vou falar agora, a gente viu de trás para frente, então ficou mais fácil. Mas a gente identificou que no STJ, e com certeza isso acontece aqui no TRF também, a gente identificou 4 cenários, isso aqui lá em 2008, vendo, claro, daqui para lá. A gente identificou que em 2008, 2009, lá no STJ tinham diversas matérias pacíficas que não deveriam mais ensejar a interposição de RESP. Várias matérias pacíficas, aquelas matérias que a gente chega no gabinete nosso, você olha o processo, nossa, mas essa matéria de novo essa matéria, mas esse aqui já é pacífico. Mesmo assim, amanhã você olha de novo, essa matéria de novo. Essa matéria a gente identificava bem no STJ, até hoje identifica em todos os tribunais. Claro, salvo uma revisão justificada de tese. A gente identificou também várias matérias pacíficas que ensejavam a interposição de RESP para o STJ pela ausência de critérios objetivos que demonstrasse qual é a posição do STJ. Então é mais ou menos assim, o advogado, depois que ele tem um acórdão proferido pelo tribunal, ele acessa a base de jurisprudência do STJ e ao acessar ele acha 300 acórdãos proferidos em 2018, 2017 contra a sua tese recursal, mas se ele buscar mais um pouco, ele vai achar em 2015, 2016 ou até mesmo em 2018, 2017, alguns acórdãos, algumas decisões monocráticas a favor da sua tese. Aí ele vai falar, eu sei que tem uma posição proferida agora pela Corte Especial que é contra o meu entendimento, mas eu achei um outro acórdão aqui que é a favor. Você acha que ele não vai recorrer? Ele vai recorrer. Então ele não sabe, com um critério objetivo, qual que é a posição do tribunal. Então ele recorre porque vai que o meu recurso é provido, vai que cai com aquele ministro que tem esse entendimento, vai que eles mudam o entendimento. Então essa instabilidade na jurisprudência, instabilidade até de demonstrar qual que é a posição do tribunal, ensejavam também a posição de RESP. Esses dois, eu não vou falar muito deles, mas matérias não pacíficas, aí por opção do tribunal, isso acontece muito na STJ nas turmas, matéria não pacífica ainda por opção do tribunal, não é o ideal para um tribunal superior ter matérias não pacíficas no âmbito da sua corte, isso é mais uma linha adotada por tribunais de segunda instância, porque ainda está formando a jurisprudência para depois se consolidar em um precedente, mas acontecia isso, acontece até hoje, e matérias não pacíficas ante a discordância com o entendimento do Supremo. É muito raro hoje, após o novo código, identificar isso lá ainda em processos, em recursos especiais. Matérias penais, alguns aspectos mais específicos, é possível ainda no STJ, mas tirando isso, não é muito comum no STJ ter matérias que afrontam diretamente o Supremo, então não acontece muito isso. E o que o STJ e grande parte do Supremo que identificou? Essas matérias continuavam subindo e esses motivos que eu coloquei, eles estão relacionados aos 4 pontos. Dificuldade de identificação com critérios objetivos de qual que é a posição do tribunal, ausência de estabilidade da jurisprudência, anseio da tentativa de que seu caso seja julgado diferente e autorização do sistema processual. O sistema ainda autorizava, isso. Vimos então, nesse olhar daqui para trás, que o STF e o STJ utilizaram não esse nome a gente criou, mas uma sistemática de trabalho baseada em julgamentos qualificados, que é você qualificar a sua jurisprudência de uma forma diferenciada para identificar qual que é a sua posição. E o STF usou isso com a repercussão geral e o STJ com os recursos repetitivos. Fazendo uma relação aqui, que eu vou mostrar depois, que seria o IAC e o IRDR para os tribunais de justiça regionais federais. E julgamentos qualificados, por quê? A repercussão geral e repetitiva, os dois possuem um procedimento de formação obrigatório, então não é de uma hora para outra que vai ser firmada uma tese em repercussão geral ou em repetitivo. Também não estou falando que precisa demorar, não precisa afetar hoje e julgar só o ano que vem, não é isso. Mas ele tem um procedimento de pelo menos, eu vou julgar isso aqui
e depois julga. O Supremo faz isso no seu plenário virtual, muitos casos que ele reafirma a jurisprudência em 20 dias. Ele fala que vai julgar e em 20 dias sai uma decisão de mérito da repercussão geral. É um julgamento qualificado porque exige uma publicidade diferenciada, então o recurso repetitivo e a repercussão geral, eles são identificados de forma diferente. Vou mostrar depois na prática isso. Impõe a suspensão de processos com a ideia de uniformização para aplicar em todos os casos a isonomia aqui perante o direito, então não somente perante a lei, sim, quanto a isonomia no Poder Judiciário. O entendimento firmado dos pronunciamentos qualificados orientarão outros processos, e colocaria orientarão e refletirão seus efeitos em outros processos, não só com a aplicação da tese, mas com todas aquelas consequências que eu coloquei lá atrás de influência positiva no processo para trazer sua celeridade. Então, o STJ e o STF identificaram essa diferenciação, mas como utilizar isso de forma eficiente? Analisando também esse cenário de trás para frente, a gente viu que o Supremo e o STJ priorizaram muito a afetação ao rito da repercussão geral e dos repetitivos de matérias pacíficas que não deveriam ensejar mais o ajuizamento de ações. Isso parte da doutrina acha até um pouco estranho, porque acha que se a matéria já é pacífica, não caberia a adoção de uma sistemática de julgamento qualificado. Mas qual a ideia da doutrina? De que uma matéria pacífica não enseja mais divergência. Se ela não enseja mais divergência, não vai violar a isonomia. Mas a continuidade de julgamentos, mesmo depois de fixação em um precedente qualificado, com certeza ele gera uma inconstância no sistema. Então, vou tentar mostrar isso agora. No Supremo, no STJ, então, o Supremo, ele buscou, nesse início da repercussão geral, e faz isso até hoje também, priorizar a afetação à repercussão geral. Eu não estou falando que ele não fazia as outras repercussões gerais que a gente conhece, que é essas que estão demorando a julgar. Não, mas fazia dessa forma também. De reconhecer a repercussão geral e, no mesmo momento, no plenário virtual, já reafirmar a jurisprudência, ou seja, com aquela ideia mesmo, imagina o processo chegou no gabinete, nossa, essa matéria de novo, aí os ministros pensavam, não, vamos colocar isso agora na repercussão geral, que agora eu quero ver se ele continua recorrendo. Por quê? Eu coloco isso na repercussão geral, falo que isso agora foi julgado sob a sistemática da repercussão geral, e agora eu vou parar com essa recorribilidade, quem sabe até o julgamento da própria ação, vários aspectos. Colocou, falando então, por isso que a gente usou esse termo de julgamento qualificado, qualificando esse julgamento que já era pacífico no tribunal. Outro aspecto muito forte no Supremo foi o inverso, da adoção da ausência de repercussão geral para aquelas matérias de cunho infraconstitucional. Então, um exemplo que eu gosto muito de dar é até 2010 no Supremo, ele recebia muitos recursos extraordinários de uma matéria bem específica lá do TJ de São Paulo, em que todos os servidores aposentados do estado de São Paulo entravam com ações para complementação de aposentadoria, e o Supremo milhares de vezes já falou que aquela matéria era infraconstitucional. Então, como é que acontecia? Perdia na primeira instância, o servidor perdia na primeira instância, perdia na segunda e entrava com RE para o Supremo. E no Supremo, o Supremo cansou de falar que aquela matéria era de cunho local, súmula 280, que não cabia a repercussão geral. Mas a parte continuava recorrendo. O Supremo, então, junto com esse reconhecimento da repercussão geral e qualificando o reafirmamento da jurisprudência, fez o inverso também com autorização da repercussão, que é falar determinadas matérias que não cabe mais o recurso extraordinário porque a matéria é infraconstitucional. Então, já no STJ, o STJ utilizou muito recursos repetitivos e até hoje usa, principalmente a segunda sessão com esse formato, de afetar matérias pacíficas. Simplesmente para qualificar e falar, ó, chega, essa matéria já meu entendimento pacífico é esse. E é interessante, eu posso adiantar um pouquinho, mas vai estar nos próximos slides, depois eu passo mais rápido, que nesse momento ele identificou que a matéria já é pacífica e foi reafirmando a jurisprudência com aquela ideia de que, se eu coloco na repercussão geral o STJ, o STF e repetitivo no STJ, não vão recorrer mais, né? Mas é bem interessante o que aconteceu. Mesmo depois de reconhecida a repercussão geral e já reafirmada em recurso repetitivo, vocês acham que o advogado parou de recorrer para o Supremo e para o STJ? Não parou. Aí foi mais medidas que o STJ e o STF tiveram que adotar, complementares ao Código,
primeiro vieram com essa ideia de qualificar seus julgamentos de matérias pacíficas e depois eles tiveram que criar por decisão, por uma posição jurisprudencial, o cabimento do agravo interno nos tribunais de justiça e regionais federais. Para que, como a parte ainda continua recorrendo, cabe agora aos tribunais decidir, em última palavra, esse recurso extraordinário ou recurso especial. Além disso, o STJ ainda teve que criar, e o Supremo também, um filtro processual antes da sua distribuição de processo, porque mesmo com esse filtro nos tribunais, o STJ e o STF ainda continuavam recebendo matérias já pacificadas sobre o rito da repercussão geral, já pacificadas sobre o rito repetitivo. Não significa que a gente quer, com isso, petrificar essa jurisprudência que nunca mais chegue lá, mas o sistema possui outras medidas que cheguem lá, e uma das principais formas é a identificação pelo presidente ou vice-presidente de uma distinção. Ele não está falando para aplicar algo cegamente naqueles casos, mas em casos de distinção, o presidente e vice-presidente pode identificar, tem cabimento de reclamação, então tem outros aspectos. O que não fazia mais sentido é igual esse caso da complementação de aposentadoria que chegava muito no STF, de chegar o processo lá só para o processo receber uma decisão já carimbada de que aquela matéria é infraconstitucional, que não seja a interposição de recurso extraordinário. Então, e agora a gente vê isso, essa formação de precedentes, ela está em todo tribunal, todos os tribunais. E eu colocaria aqui os repetitivos no STJ, a repercussão no Supremo, IRDR e IAC nos tribunais de segunda instância, o IAC no STJ também. Mas por enquanto a gente está usando pouco lá, porque a gente gosta muito do recurso repetitivo. O recurso repetitivo a gente usa muito. Nós temos quatro IACs, incidentes de ação de competência, e é engraçado que os 4 IACs nossos são repetitivos, mas a gente colocou como IAC, porque é difícil também achar algo relevante lá no STJ que não seja repetitivo. A gente tem 32 tribunais que mandam processo para a gente, muito difícil, talvez um caso ou outro pontual, então por isso que aconteceu isso. Então a formação de precedentes estaria em todos os tribunais, né? Eu coloquei só ali que os tribunais de segunda instância, eles são protagonistas também agora nesse sistema de precedentes, mas com a formação de precedentes. Os tribunais sempre foram protagonistas na sua formação de precedentes, só que lá nos tribunais superiores, com o desenvolvimento do trabalho aqui, para depois chegar lá e lá formar precedentes. O precedente pode ser formado, deve ser formado aqui, com aquela ideia do que o código ele tá deixando o processo mais lento. Então a gente tem que trazer mais efetividade para esse sistema de precedentes no IRDR e no IAC, para que aquele cenário daquele TRF, que não é o 4, que julgou 100 mil a menos de um ano para o outro, não passe para outros tribunais. Eu peguei o dado só de um TRF, imagine outros tribunais de justiça com isso. O Diogo vai mostrar que o STJ, mesmo após o novo código, conseguiu julgar bem mais processo do que receber, mas bem mais mesmo. É uma vitória para o STJ conseguir diminuir o seu acervo processual e conseguir dar uma maior vazão aos seus processos. Então, precedentes poderia chamar também como julgamentos qualificados, tanto o IRDR quanto o IAC. Se a gente fizer uma analogia aqui com o repetitivo, o IRDR e o IAC, uma forma eficiente de privilegiar a adoção dessa sistemática seria afetar ou admitir como IRDR e IAC matérias já pacíficas aqui no tribunal, mas aquelas matérias que ainda ensejam o juizamento de ações na primeira instância e a interposição de recursos para cá. Aquele famoso processo que vocês vão olhar e falar, nossa, de novo isso aqui, a matéria já não é pacífica, mas vocês viram os exemplos lá do STJ, do Supremo, que mesmo pacífica ainda chegava no tribunal. Eu colocaria como uma finalidade principal colocar no IRDR e no IAC, não só essa ideia de aplicar em milhares de processos, em diversos processos, mas com uma outra finalidade de que é destacar aqui no tribunal qual que é a posição do tribunal. A posição do tribunal é essa. Porque aquele exemplo que eu dei, quando o advogado acessa a base de jurisprudência e acha 300 acorda contra ele, mas se ele achar 2, 3 a favor dele, ele vai recorrer, ele vai continuar entrando com uma ação, porque mostra uma certa instabilidade na jurisprudência e os critérios hoje da gente identificar se houve ou não uma superação, ele não se torna tão objetivo, ele entra no campo subjetivo e vai no caso a caso, então tem as suas dificuldades. Vou mostrar com mais exemplos logo. E junto, igual eu mencionei, o STJ seria o ponto B aqui agora dessas estratégias. Eu falei que mesmo com a qualificação dos seus julgamentos, mesmo com a criação do agravo interno, ainda recebiam processos lá no STJ e no STF,
interpostos contra matérias já pacíficas em repercussão geral, em repetitivo. Além disso, a gente identificou lá no STJ e no STF recursos que chegavam lá que, além de ter sido interpostos contra um acórdão já proferido sobre com tese pacificada em repercussão ou repetitivo, processos também manifestamente inadmissíveis. Então, foi até bom essa identificação, na verdade foi até o inverso, a gente identificou primeiro matérias inadmissíveis para depois identificar a questão repetitiva, mas aqueles recursos intempestivos, recursos que não atacavam todos os fundamentos da decisão agravada, no caso dos agravos, recursos sem procuração nos autos, sem preparo. Então, recursos interpostos contra decisão monocrática, em que a parte ainda agravava, vários processos que o Diogo vai desenvolver melhor, que não tinham necessidade porque eles serem distribuídos. Então, hoje os ministros mencionaram pela manhã que esses processos é feita uma triagem antes da distribuição e agora é encaminhado a um ministro só, que lá no STJ é o presidente do STJ, que decide esses processos. Da mesma forma, no Supremo Tribunal Federal é assim também, faz uma triagem antes, esse tipo de processos não são distribuídos, salvo se houver interposição de agravo interno, que é o agravo interno, ele é distribuído, mas o relator já recebe o processo. A gente até brinca lá no STJ que os gabinetes adoram quando chega esse agravo em decisão monocrática lá, porque ele já sabe que é um processo fadado a ser fulminado de forma célere, porque já teve uma triagem extremamente especializada, primeiramente pelos tribunais regionais e depois por esse filtro lá no STJ. Então, isso que eu falei, isso está no regimento interno do STJ, artigo 21E, está também no regimento interno do STF, no artigo 21, por acaso é o mesmo número nos dois, o nosso tem o 21E, que foi uma inclusão que a gente fez agora em 2016, mas essa temática de trabalho sempre foi adotada desde 2008, mas por meio de resoluções, não era feito por regimento, então a gente regimentalizou agora, então ela ficou mais fixa no tribunal, e a gente sabe lá no tribunal que a gente não consegue trabalhar sem essa sistemática de filtro processual mais. Então, fazendo uma correlação aqui com o TRF, eu mostrei para vocês aqui, em relação ao IRDR, o que está previsto no código para o IRDR. Então, no caso do TRF4, fixar uma tese em IRDR, os outros processos vão ter vários reflexos nos outros processos. Só que é interessante ver o que não está previsto para o IRDR, que aí entra em outros aspectos que o Supremo e o STJ passaram também no início. Então, não existe a ideia de um juízo de retratação. Então, imagine 5.000 processos sentenciados, suspensos em primeiro grau, aguardando o julgamento de um IRDR. Se, por acaso, o TRF julgar contra o entendimento firmado nessas 5.000 sentenças, de qualquer forma, os 5.000 processos vão chegar aqui, porque o juiz não existe essa hipótese do juiz se retratar com base no IRDR, voltar atrás na sua sentença, não existe. Prejudicialidade de recurso, vamos dizer que já tenha lá 5.000 processos na primeira instância, em que a parte entrou com apelação, mas o processo ficou sobrestado lá embaixo ainda na primeira instância. O IRDR foi julgado aqui no mesmo sentido da sentença. De qualquer forma, os processos vão ter que subir, porque não cabe esse juízo pelo magistrado de primeira instância. Ou seja, não há nada no código que impeça essa recorribilidade. E eu trouxe um exemplo aqui de que, acho que a ministra Suzete comentou também, mas imagine um IRDR admitido aqui no TRF com 5.000 processos sobrestados, sem sentença nesse caso. Depois que for fixada a tese aqui no TRF, o que vai acontecer com esses 5.000 processos? 5.000 sentenças. 5.000 sentenças, o que vai impedir do advogado, ou no caso a União mesmo, poderia, a União, a INSS, a PGFN, entrar com 5.000 apelações aqui para o tribunal? Então, não tem nada no código que impediria. Eu acredito, na nossa análise que foi feita lá no STJ, que dessa forma o IRDR ele vai entrar em descrédito ou em desuso. Porque o desembargador vai ver, mas para que a gente admitiu esse IRDR? A gente sobrestou processos, a gente, vamos dizer que foi feita uma audiência pública, foi admitido amicus curiae, que depois que a gente julgou, aplicou, recebemos os processos da mesma forma, chegou aqui para ser distribuídas 5.000 entre 10, 15 desembargadores, dissipar isso aqui no tribunal para aplicar o tema. Qual a diferença de um julgamento de um IRDR para o julgamento de uma apelação, de um julgamento de um agravo de instrumento? Aí ele pode entrar em descrédito e em desuso. E qual o grande problema do IRDR entrar em descrédito e em desuso? Só aquela parte mais demorada do processo vai entrar em vigor.
prazo mais alargado, contraditório, mais ampliado em vários casos, inclusão em pauta, então vários daqueles aspectos, o CPC vai acabar transformando o processo bem mais lento e entrando naquele cenário de um tribunal julgar 100 mil processos a menos de um ano para outro. Então, a efetiva utilização agora do sistema de precedentes parece também demandar para os tribunais regionais federais e TJs a delegação decisória com um controle melhor da distribuição processual. Então, o Diogo vai desenvolver melhor isso, então não vou falar tanto, mas a ideia é ter esse controle antes da distribuição, porque essas 5 mil apelações interpostas contra essas 5 mil sentenças que aplicaram um precedente fixado em IRDR, ao chegarem ao TRF, podem ser identificados e não ser dissipado entre os integrantes daquele colegiado, mas sim pode ser encaminhado a uma autoridade que poderia julgar esses processos de forma mais célere. E o terceiro ponto, para eu já finalizar aqui com o meu tempo, é a gestão de precedentes e tem tudo a ver com essa ideia de qualificar os seus julgamentos. Então, a organização, divulgação e publicidade, ele estaria em 3 aspectos aqui. A organização é de identificar de forma precisa qual que é a orientação do tribunal. A divulgação é aquela divulgação ativa. A gente precisa também receber a informação dos precedentes. Então, eu não posso só ficar tendo que consultar a divulgação. Então, eu colocaria envio de ofícios, próprio e-mail, fóruns que a gente tem, depois eu mostro com mais detalhe. Ampla publicidade com informação passiva. A gente precisa também de uma ferramenta de busca de jurisprudência, ela mais qualificada. Eu vou tentar mostrar aqui um exemplo prático lá no STJ. Esse aqui é um tema número 600 do STJ. Esse tema 600 é uma matéria penal. E eu sei que o penal tem até um pouco de resistência à aplicação de repetitivo em penal, mas o melhor exemplo tem 3 temas repetitivos penais que é nessa linha. Lá em 2012, o STJ identificou muitos recursos especiais e agravos em recursos especiais e, com certeza, habeas corpus e recurso em habeas corpus, com uma discussão jurídica que trazia se tráfico privilegiado é crime hediondo ou não. Então, o STJ lá em 2012 afetou essa matéria, o rito do repetitivo, para decidir isso de forma qualificada. E é interessante que a gente já tinha uma posição do tribunal que falava que que era hediondo sim, que o tráfico privilegiado era hediondo, e foi afetado. É interessante ver a distância da afetação até o julgamento, foram basicamente, ali eu colocaria menos de 2 meses, porque o STJ trabalha, os ministros, até o dia 19, e depois só volta em fevereiro. Janeiro são as férias coletivas dos ministros, só os servidores que ficam no tribunal. Então, ele foi julgado bem rápido, falando que o tráfico privilegiado é sim crime hediondo. Agora, em 2016, olha que bem interessante como essa organização por precedentes, por julgamento qualificado, pode auxiliar muito o trabalho e a divulgação de qual que é a posição do tribunal. E nesse caso, como o tema 600 foi afetado novamente pela ministra Maria Tereza, posso até mencionar aqui o nome dela, porque a ministra Maria Tereza identificou que essa matéria começou a voltar novamente para o STJ. Vários habeas corpus, principalmente, mas alguns recursos especiais, agravos em recursos especiais, discutindo novamente essa questão. Ela pensou, não, mas a matéria já não está pacífica, de que o tráfico privilegiado é hediondo, regime inicialmente fechado, tem vários aspectos. Só que aí ela foi identificar que os tribunais estavam deixando de aplicar esse repetitivo do STJ por conta de decisões do Supremo, principalmente fixadas em habeas corpus do Supremo. Então, assim que ela identificou essa matéria, ela poderia muito bem, nesse processo, que já estava no gabinete dela, ela poderia ter dado uma decisão, levado isso para a turma e aplicado um precedente do STF e já falado que não é hediondo. Mas isso ia quebrar a sistemática do código, a sistemática de organização dos precedentes, que a doutrina chama isso de superação implícita do precedente, que é aquele julgamento que você tem uma orientação jurisprudencial e, de repente, do nada, você muda aquele entendimento. Ah, mas você poderia ser, o entendimento mudou por conta do Supremo. Tá, mas se ele foi formado um precedente sobre o rito repetitivo de uma forma qualificada, de uma forma com um procedimento, também ele deve observar esse mesmo procedimento. Então, o que a ministra Maria Tereza fez lá em 2016? Afetou novamente essa matéria, o rito repetitivo, e na decisão de afetação ela colocou,
essa matéria eu sei que é pacífica aqui, já em repetir, falando que o tráfico é hediondo. Estou afetando novamente, porque identifiquei que o Supremo está fragilizando o nosso precedente aqui, decidindo em casos pontuais, em processos subjetivos, em habeas corpus, principalmente, falando que não é hediondo. Então ela afetou novamente. E menos de um mês depois, até porque a matéria, pelo jeito, já estava bem consolidada na visão da terceira sessão da STJ, fixou uma tese de que tráfico privilegiado não é hediondo. Contar essa história, ela é bem interessante de identificar isso aqui. É interessante isso, né, Marcelo? É bem interessante. Mas como que isso aqui aparece na pesquisa de jurisprudência da STJ, que eu acho que é o mais importante? Como isso aqui vai aparecer para um membro do Ministério Público, para um defensor, para um advogado, para ver qual que é a posição do tribunal quanto a esse ponto? Então, lá na nossa pesquisa de jurisprudência, se colocar tráfico e privilegiado, de uma forma bem simples, vão aparecer nessa tela de resultados 1.000 e poucos acórdãos e quase 15 mil decisões monocráticas. Com certeza aqui, eu falo com certeza porque eu vi isso lá, se clicar ali em acórdãos, eu posso achar um entendimento que favoreça sim, claro, no sentido de acolher a tese, um membro do Ministério Público falando que sim, hediondo, tráfico privilegiado, um defensor falando que não é. Então, dependendo, eu poderia achar qualquer coisa ali e basear a minha petição. Só que aí, ali em cima, ele tem uma diferenciação que ele aparece acórdãos de repetitivos, somente 2. E por que somente 2? Ao clicar ali, em primeiro lugar vai estar o entendimento atual do STJ, que é tráfico privilegiado não é crime hediondo, e lá embaixo, até alguns falam assim, por que você não tira isso daí? Não pode, mas lá embaixo vai ter a posição anterior do STJ, falando que tráfico privilegiado é hediondo, sim. E é interessante que esse novo acórdão, ele dialoga totalmente com o outro. Ele fala, a gente fixou em repetitivo dessa forma lá em 2013, mas agora em 2016 teve isso, teve aquilo. Essa é a nossa posição, a gente coloca em tarja vermelha. Inclusive, a gente tem um projeto lá na STJ até melhorar mais essa página para ficar mais claro isso ainda. Basicamente é falando, aquela primeira linha ali é a posição qualificada do STJ, que ali é a posição do STJ. Não adianta ir nos outros pontos, nos outros acórdãos, porque ali não é a posição qualificada do STJ. Então, só para não ficar numa parte só penal, coloquei um outro assunto civil aqui, chegava muito no STJ também, que é aquele caso em que a pessoa faz 59 anos, 60 anos de idade, o plano de saúde cobrava 1.000, quer cobrar 2.000 agora, né? Então, chegava muitas matérias, a matéria foi afetada ao rito repetitivo. Então, se colocar hoje lá no STJ, plano de saúde, idade e aumento, vão aparecer mais de 2.000 decisões monocráticas, um pouco mais de 30 acórdãos. Então, ali também eu conferi isso, vai ter posição que defende o consumidor e uma posição defensável pelo plano de saúde. Se clicar ali, mas naquele acórdão repetitivo ali é a posição do STJ relacionada a esse assunto. E quem pesquisar outros assuntos, pode ser que apareçam ali mais de 2, a rigor vai ser 2, porque o STJ, principalmente após o novo código, ele sempre afeta pelo menos 2 e julga 2, mas os 2 vão ser idênticos. Então ele vai aparecer ali 2, os 2 vão ser idênticos e eles vão estar identificados pelo mesmo número de tema. Então pode ver que se tiver, vamos dizer, nós temos hoje um tema lá com 6. Quando esse tema, até do ministro Severino, que é um dos mais que afetam o recurso repetitivo no STJ, quando for julgado esses 6, vão aparecer 6 ali. Mas os 6 vão estar identificados com o tema 910, 910, 910, que é a mesma tese que foi fixada em cada um. Claro, o caso concreto pode ter sido julgado de forma diferente. Então, essa ideia da organização, só colocaria aqui bem rápido a questão que no JEP, lá no STJ, que é o responsável por essa organização, por esse nível de organização dos temas. Então, hoje no JEP ele tem um trabalho muito focado na organização dos temas, até porque a gente tem 994 temas repetitivos, então trabalhar com essa gestão, ele tem seus detalhes. Hoje, igual os ministros falaram, o ministro Severino falou de 59 temas pendentes, mas na quarta-feira agora julgamos mais 5 temas, então nós temos 55 temas pendentes no STJ. O STJ está imprimindo uma celeridade muito grande ao seu julgamento, que a gente sabe que o sobrestamento de processos é um problema, então não pode ser imputado ao STJ
essa demora de julgamento com o STJ é sim célere. Claro, tem casos pontuais em que tem as demandas, mas a gente está procurando, principalmente com a comissão gestora, o julgamento de embargos declaratórios, o efetivo trânsito em julgado do processo. Então tem vários votos vistas, então, vários aspectos que a comissão traz então, no JEP lá no STJ, junto com o apoio institucional da comissão gestora de precedentes, é que faz esse tipo de organização. Divulgação, eu só coloquei aqui, é um modelinho de ofício que a gente encaminha para os NUJEPs de uma afetação, então só mostrando que é um ofício padronizado, com o número do tema, com a questão submetida, assinado pelo ministro Sanseverino também. A ferramenta de busca, e fora essa ferramenta de busca, a gente tem um lugar específico, o TRF também tem, em que se a pessoa quiser pesquisar só recursos repetitivos, ela vai só nesse lugar. Ela não quer pesquisar na jurisprudência, pesquisa só, então a gente colocou na página principal da STJ, naquele amarelinho repetitivos IAC. Então, ele é uma ferramenta um pouquinho mais complexa, mas se quiser utilizar só a pesquisa livre, é só colocar o termo ali, ele aparece. Esse aqui é um tema afetado, a forma que a gente organiza esses temas, com o número do tema, a situação do tema, esse aqui é afetado, ou seja, está determinando o sobrestamento, qual é a questão, com algumas anotações, os processos a ele vinculado. Então, essa é uma organização feita lá pelo NUJEP. O incidente de assunção de competência, que ele segue a mesma padronização. Nós temos só 4 hoje no STJ, acho que 2 já estão em julgamento, é bem provável que esses 4 a gente já vai julgar quanto antes. Unidades de apoio, eu já mencionei aqui, o NUJEP foi criado pela Resolução 235, nos tribunais regionais federais e nos TJs a gente está levando a importância do NUJEP, que ele está ainda muito vinculado ao juízo de admissibilidade e ao controle de processos sobrestados, mas um outro trabalho do NUJEP é o controle dos IRDRs, a classificação dos IRDRs, a organização dos IRDRs, para que essa posição qualificada dos tribunais seja prontamente mostrada. O TRF4 é o Tribunal Regional que tem mais IRDRs. Ele, hoje no país, igual eu mostrei aquele dado de 171, tirando o TRF4, hoje um outro que usa muito a sistemática do IRDR é o TJ de Minas, com 50 IRDRs, mas mesmo assim o número parece ser reduzido por conta daquela ideia que eu coloquei do código, se é inconsciente ou não, de que eu estou colocando o processo mais demorado porque eu quero mais efetividade com a utilização dessa sistemática de trabalho com os IRDR. Comissão gestora de precedentes, a comissão de precedentes aqui do TRF4 tem um papel muito importante, que ela integra, a presidente da comissão gestora integra o Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, que é um centro que foi instituído há pouco tempo, mas com uma grande efetividade, que a gente já está vendo lá no tribunal, lá no STJ, está influenciando muito o trabalho, em que o centro tem dois pontos chaves, que é evitar a judicialização desnecessária e com um trabalho de gestão coordenado por juízes federais para que isso não chegue até o judiciário, mas tem demandas que vão necessariamente ter que entrar no judiciário, ainda mais quando um dos lados é a fazenda pública, então esse outro lado é trabalhado com a gestão de precedentes, uma formação de talvez um IRDR, de um recurso repetitivo, de uma explicação melhor de um repetitivo, de um IRDR. Lá no STJ, a comissão, como eles começaram o trabalho em 2014, com 800 temas já afetados ao repetitivo, tiveram muito trabalho. A comissão gestora de precedente do TRF4 talvez ainda não tenha esse tanto trabalho quanto a gestão do IRDR, por conta do número ainda pequeno de IRDRs, mas é um trabalho que tem que ser desenvolvido, primeiro para incentivar mais afetações, mais admissões de IRDRs, e depois para controlar isso. Para vocês terem ideia, em 2014... tinham vários repetitivos no STJ, vários já julgados, mas alguns julgados em que não havia deposição de embargos declaratórios, mas os embargos declaratórios já estavam há 1 ano, 2 anos, 3 anos sem julgar. Tinham votos vistas demorando a ser levados, tinha recursos extraordinários pendentes de admissibilidade. Então, várias situações que foram trabalhadas pela comissão e o servidor do NUJEP não tem a mesma efetividade de levar isso até um ministro como um outro ministro responsável pela sua sessão. Então, lá no STJ, a gente pode colocar a gestão de precedentes antes da comissão e depois da comissão, é completamente diferente.
até porque se não existisse a comissão gestora, nem hoje estaríamos aqui, né? E hoje, aqui o TRF da 4ª Região, o 13º tribunal que nós visitamos, então já tem um trabalho que a gente está colocando em todo o território nacional, já com a ideia de que não seja tudo de lá do STJ para os tribunais, e sim que a gente já tenha esse trabalho dos tribunais para o STJ. Então, eu coloquei também comunidade de apoio dos gabinetes dos embargadores, e eu colocaria principalmente a sugestão de submissão de matérias pacíficas ao rito do IRDR, até porque teve um outro aspecto também, porque o STJ utilizou muito o recurso repetitivo e até hoje usa em alguns casos de matéria pacífica, porque ele é um julgamento mais célere. Se a matéria já é pacífica, não tem por que demorar o julgamento. Eu não mostrei aquele caso da 3ª sessão que foi julgado em menos de um mês. E, sinceramente, ele só foi julgado em menos de um mês porque ele teve aquele trâmite de ir para o Ministério Público e voltar. Porque a matéria já era pacífica nas 2 turmas e foi levado. Hoje, esse recurso especial interposto contra uma decisão que, por acaso, não aplica esse entendimento, ele já fica no NARER, já aplicado o entendimento. Claro, se houver uma hipótese de distinção, ele é distribuído, isso com certeza. Porque ele é feito uma análise, esse filtro também ele não é um filtro cego. Hoje, todos os recursos interpostos contra decisões dos tribunais regionais federais ou TJs, em que os TRFs e TJs não adotam um recurso repetitivo, ele passa lá pelo NUGEP, é analisado pelo ministro Sanseverino, se for o caso, ele é distribuído com base numa distinção. Agora mesmo, ele estava na pauta de quarta-feira, um tema que com certeza os senhores conhecem, um tema 692 que fala sobre a tutela provisória, quando a parte recebe os valores previdenciários e depois essa tutela ela é revogada. O repetitivo da STJ fala que a pessoa tem que devolver esse benefício, só que tem alguns julgados do Supremo que falam que não. Mas, para problematizar mais ainda, em 2015 o Supremo falou que isso não tem repercussão geral, ou seja, quem decide por último é o STJ. E o STJ hoje é o que? Tem que devolver. Então, o que estava acontecendo? Os processos chegavam no STJ, o TRF4, o TRF3, principalmente, não aceitam essa tese com base nos julgados do Supremo. Esses processos chegavam lá para ser dado provimento. O que aconteceu agora? Esses processos, então, foram identificados, foram distribuídos como representativos de controvérsia, até porque o 1041, a parte finalzinha do 1041, fala que se o tribunal não mantiver a decisão, ou seja, não fizer o juízo de retratação, ele chegará no STJ como representativo. Eles foram distribuídos ao ministro Og Fernandes, e o ministro Og Fernandes já encaminhou para a sessão. Eu não sei, porque eu estava aqui no TJ, mas ele estava na pauta agora para afetação com uma possível revisão de tese. Ou seja, o TRF4 está levando até o STJ uma possível revisão de tese desse entendimento. Talvez mude o entendimento, mas só de discutir novamente para mostrar que não é algo automático. Não é porque o STJ decidiu essa questão que morreu a questão. Não, essa questão pode ser novamente debatida. Essa, quem quiser consultar na nossa página, é a controvérsia número 51. Eu vou mostrar ali onde consulta, mas a controvérsia 51, acho que tem 6 processos a ela. Alguns do TRF4, outros do TRF3, e que vai ser discutida novamente essa matéria. Então, eu já estou bem caminhando para o final aqui mesmo, vou passar a palavra para o Diogo. A sistemática de precedentes exige integração, um amplo conhecimento, um amplo debate e uma ampla integração entre todos os tribunais. E a gente sempre teve, o STJ sempre teve uma ampla integração aqui com o TRF da 4ª Região, em todas as gestões da vice-presidência. Então, tem 3 colegas aqui, o Elton, o Evandro, o Elmo, que nós tivemos sempre amplos contatos, os 3 trabalhavam no NUGEP, o Elmo trabalha hoje no NUGEP, então a gente sempre teve essa integração muito bem afinada, sempre foi um grande parceiro. E para fechar minha apresentação, agora bem direcionado à equipe da vice-presidência, mas eu já falo muito isso com o Elmo, então ele já sabe bem, mas o STJ, a ministra Suzete falou, o ministro Severino também, ele está clamando mesmo por mais recursos representativos de controvérsia, que é aquela hipótese do 1036, parágrafo 1º, em que, identificada a multiplicidade nos tribunais regionais, devem ser encaminhados 2 ou mais processos para o STJ e aguardar o julgamento desses processos lá. E o STJ está clamando por isso, porque é um problema até sistêmico, um problema sistêmico de sistema, engraçado. Hoje o STJ e a grande maioria dos tribunais não consegue identificar teses que estão tramitando no tribunal. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de identificar temas idênticos lá. A gente precisa da atividade dos tribunais de selecionar temas que se repetem aqui para encaminhamento para lá como representativos para possível afetação.
E nesse aspecto, ainda mais quem trabalhou aqui antes de 2016 na vice-presidência, pode estar falando assim, Marcelo, isso não dá certo. A gente fez muito isso aqui. A gente selecionava representativos de controvérsia, a gente mandava para vocês, sobrestava o restante, chegava lá, passava 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, e vinha uma decisão monocrática, ou seja, não afetava. Então o STJ ele é grande culpado também do desestímulo dos tribunais de vídeo representativos. Só que aí é isso que eu coloco, que o STJ em novembro de 2016 fez uma grande modificação no seu regimento interno, e um dos pontos que ele colocou foi essa adaptação ao novo código, mas um dos pontos que ele inovou foi a qualificação do representativo de controvérsia. Hoje, o recurso representativo de controvérsia, quando ele chega no tribunal, ele já é identificado na nossa triagem inicial. Claro que aqui o Elmo ia me informar por e-mail, eu já ia triar isso antes, mas ele já chegaria lá no tribunal, identificado como representativo, ele não é distribuído imediatamente, ele vai para o ministro Sanseverino como presidente da comissão gestora, isso tudo está no regimento interno, tá? O ministro Sanseverino despacha isso para o Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal tem um prazo improrrogável de 15 dias para se manifestar, somente quanto aos pressupostos de afetação desse processo. Assim que esse processo volta, o ministro Sanseverino, então, ele despacha nesse processo, encaminhando a um relator, claro, sempre é um ou mais, então ele encaminha todos para o mesmo ministro. Do momento da distribuição desse processo, ou melhor, da conclusão desse processo, o ministro tem o prazo de 60 dias úteis para se manifestar quanto à afetação ou não desse tema. Se por acaso o ministro não se manifestar nesse prazo, presume que o ministro rejeitou a indicação dos representativos de controvérsia, o tribunal então está autorizado a fazer o juízo de admissibilidade. Só que o interessante é que todos os processos que chegaram nessa sistemática, todos ou foram afetados ao rito repetitivo, ou eles foram rejeitados de forma fundamentada, até porque o STJ também não é obrigado a afetar. O código fala que a decisão da afetação cabe ao STJ. Mas, pelo que eu vi, todos do TRF4, do TRF3, e tivemos um do TRF2 também, foram afetados a sistemática dos repetitivos ou tiveram a decisão justificada porque não ia afetar. Então, clamo que a vice-presidência que faça mais esse trabalho relacionado à seleção de representativos de controvérsia, com base para que a gente possa ter uma jurisprudência mais estável, que a gente consiga orientar melhor qual que é a posição do tribunal em determinadas questões, e nesses casos em que houver mais questões que estejam contrárias mesmo ao repetitivo do STJ, que sejam encaminhadas também como recurso representativo de controvérsia. Acredito que há 2 meses atrás nós tivemos a afetação de um tema número 118, um tema antigo, em que na verdade ele foi reafetado, porque o TRF3, os juízes, principalmente de primeira instância, eles estavam aplicando esse entendimento de forma totalmente distoante. Um juiz interpretava o tema de uma forma, outro de outra forma. O vice-presidente do TRF3, então, viu a necessidade de selecionar representativos para encaminhar ao STJ. Esse tema não foi bem formado. Claro que ele não falou dessa forma, mas ele falou, ó, olha a situação que está acontecendo aqui. O que o STJ fez? Afetou novamente, falou, tem razão, eu vou rediscutir essa questão aqui, talvez até mantenha o mesmo entendimento, mas só de pacificar essa questão vai evitar que o processo, de forma desnecessária, chegue até o STJ e volte para ter essa dispersão jurisprudencial. Então, só para mostrar aqui rapidinho onde vocês podem encontrar, lá naquela página principal da STJ, Repetitivos IAC, naquela abinha Controvérsias. Então, se colocar ali no número 51, vai aparecer aquela controvérsia 51 que eu falei do tema 692 da tutela provisória. Mas não tem só essa, tem outras. Hoje mesmo tem uma grande questão afetada à Corte Especial, que foi selecionada aqui pelo TRF4, que é a manutenção ou não de uma súmula do STJ, que é bem provável que o STJ vá talvez ou flexibilizar ou não esse entendimento dessa súmula, que parece que a súmula vai contra o entendimento de um artigo do Código, e foi uma matéria selecionada aqui pelo TRF da Quarta. Controvérsias podem filtrar para o tribunal de origem, ou ver todas, clicar. Nós estamos agora com 52 ou 53 controvérsias, não são muitas controvérsias, então a gente poderia colocar ali. Essa aqui é uma caixinha de como a gente faz a controvérsia. Esse aqui, por acaso, é o TRF4. Essa matéria foi afetada, acho que foi até julgada, foi quase julgada. Discutia-se muito essa questão, se aquele 25% da lei da Previdência aplicava só para a aposentadoria por invalidez ou para outras aposentadorias. A jurisprudência, alguns julgados do STJ falavam que não poderia ser ampliado. A TNU falou que podia, o TRF4 falava que podia. O TRF4, então, o vice-presidente encaminhou representativos, esses 2 processos foram afetados.
eu acho que já foi, se não foi julgado, já foi iniciado o julgamento, acredito com pedido de vista da ministra Regina Helena, até que ele foi iniciado esse julgamento. Então, é uma forma também da gente pacificar a nossa jurisprudência, os entendimentos, e depois verificar. Então, uma ótima iniciativa do TRF da 4ª Região. Então, esse aqui eu só coloquei, não vou ler, claro, mas é um despacho do ministro Severino em um desses representativos de controvérsia, ou seja, é um despacho bem fundamentado, ele faz vários aspectos, delimita várias questões, porque a ideia é que o processo chegue até o relator e o relator em 60 dias afete ou não. Claro que a gente quer que afeta. Eu acho que a sistemática dos repetitivos, para mim, na Justiça Federal, eu acho muito benéfico. O que pode prejudicar um pouco é a demora, mas igual eu mostrei para vocês, nós temos 55 temas, então a demora hoje não é imputada ao STJ. O STJ tem mesmo imprimido uma certa velocidade em julgamentos em repetitivos, nós controlamos isso, temos metas no CNJ, a ideia é que o STJ julgue em 180 dias da afetação até a publicação do acórdão, essa é a nossa meta após o novo código, então a gente está buscando isso. Então, é bem isso, a proposta toda do STJ apresentar. Vou passar agora para o Diogo, mas, claro, eu estou à disposição ainda para questionamentos, pode ser o questionamento agora ou mais ao final, mas eu estou à disposição. Só deixaria mesmo em palavra, por enquanto, no final, que o STJ está empenhado nisso, e eu acho bem importante a atuação da Comissão Gestora de Precedência. Eu sou fã dos ministros, né? Então, assim, sou suspeito, mas eu vi antes e depois do STJ, com a criação da comissão, foi muito importante essa integração interna. A gente conseguiu colocar procedimentos que antes a gente nem imaginaria colocar. A gente exige hoje que o ministro fale qual que é a matéria que ele está afetando, que ele fale qual que é a tese que foi fixada. Então, vários aspectos a gente conseguiu ou colocar no regimento ou em procedimentos internos. Então, a eficiência foi muito grande, e essa eficiência a gente também busca em parceria com todos os tribunais, e o Código traz agora uma obrigação, jogando assim mesmo para a gente, de que o Poder Judiciário ele é uno. Não interessa se a gente tem 300 sistemas diferentes, se a gente tem vários. Eu até defendo assim, que o sistema do TRF4 é tão bom, eu até gostaria de levar ele lá para o STJ, que ele é muito bom mesmo. Ele é fantástico, a forma dele trabalhar, essa integração com ele, mas a gente tem que trabalhar com essa diversidade mesmo, mas a gente o Poder Judiciário ele é uno, então a gente tem que tentar o máximo de efetividade nesse sistema, e eu acredito que a gente está caminhando bem. Então, muito obrigado, estou à disposição.